Quantos estão felizes com Jesus? Você está no melhor lugar? Quantos creem nisso? Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E segundo Mateus capítulo 18, onde 2 ou mais se reúnem no nome dele, ali ele está presente. Aqui tem homens e mulheres buscando a face do Senhor. Creia que Deus é poderoso, Ele conhece as suas orações e conhece o teu coração. Quantos esperam receber algo do Senhor nessa noite? Espera aí, parece que nem todo mundo. Quantos esperam receber algo do Senhor nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra tua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 60, versículo 12. Tem gente que já olhou para o Data Show, já entendeu a jogada. Amém? Salmo de número 60, versículo de número 12. Aleluia. Eu queria uma outra tradução. A tradução que eu tenho aqui diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Mais uma vez, em Deus faremos proeza, porque Ele calca aos pés os nossos adversários. Quem escreve essa palavra, esse texto, é o rei Davi. Ele escreve esse texto após uma grande vitória que ele teve sobre os inimigos. Mas ele continuou escrevendo e escreveu em Salmo de número 108, versículo 13, o mesmo texto. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu quero que você repita comigo: em Deus faremos proezas. Você agora olhando para o seu irmão que está do lado, fala assim: meu irmão, eu declaro, profetizo sobre a tua vida, que em Deus você fará proezas. Quantos creem nisso e pode dar um glória a Deus? Aleluia. Tem gente que quer bater palma, pode bater. Se for para o Senhor Jesus, bata a palma. Exalte o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Amados, eu fui buscar no dicionário esta palavra proezas. Ela quer dizer ato de coragem, algo heróico, algo difícil de executar, uma grande façanha. Vou repetir novamente: proeza é um ato de coragem, um ato heróico, algo difícil de executar, uma grande façanha. Mais uma vez, com muito amor e carinho, olhe para o seu irmão e fale assim: meu irmão, quero profetizar que Deus, através da sua vida, realizará atos de coragem, atos heróicos, algo difícil de executar. Deus colocará nas tuas mãos. Quantos creem nisso e pode dar glória a Deus? Davi escreve esse texto: em Deus nós faremos proezas. E quantos creem nisso? Amados, quando você pega 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 2, anote aí no seu caderno. Davi, correndo da perseguição, o rei Saul queria matá-lo, ele se esconde numa caverna, e essa caverna ficou conhecida como Caverna de Adulão. Ali já tinha alguns homens ali dentro, mas logo que a notícia percorreu, outros homens, até mesmo os irmãos, outros homens vieram junto com Davi e entraram dentro daquela caverna. E a Bíblia declara que dentro daquela caverna estavam homens, que se achavam em aperto, homens que estavam endividados, homens que estavam angustiados de espírito. Amados, para você entender, naquela época quem estava endividado, ou ele serviria de escravo, ou um dos seus filhos seriam entregues como escravo. Então esses homens agora estavam dentro da caverna junto com Davi. E o que me chama a atenção, que eram homens rejeitados, homens que não tinham um futuro aparente, homens que não tinham um destino, homens que estavam dizendo: não tem mais nada que eu possa fazer,
Não posso fazer mais coisa alguma, parece que tudo acabou, para mim parece o fim, eu não vou prosseguir, não adianta, eu não consigo vencer. Homens que ninguém acreditava estavam ali dentro, mas tinha um líder que acreditava, e esse líder é Davi, e o Espírito de Deus repousava sobre a vida de Davi. Davi tinha um coração segundo Deus, e esses homens que entraram na caverna reconheceram a autoridade que estava sobre a vida de Davi, reconheceram que dentro daquela caverna havia um grande líder, e por reconhecer que ali dentro estava um grande líder, homens que eram rejeitados, foram conhecidos pela palavra de Deus como os valentes de Davi, e creio que nessa noite, Deus está levantando homens e mulheres neste lugar, para serem homens e mulheres valentes do Deus Todo-Poderoso, homens e mulheres que vão fazer proezas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você vai olhar a descrição desses homens, um deles feriu 800 homens em batalha. Outro homem feriu os filisteus até lhe cansar a mão e a espada ficar pregada na sua mão. Ele não parou de lutar, ele defendeu o reino. Teve um outro valente de Davi que defendeu um campo de lentilha, o nome dele era Samaia. Ele defendeu um campo de lentilha dizendo: aqui ninguém vai entrar. A pregação de Eliel esses dias: nesse território ninguém vai entrar enquanto eu ter uma espada nas minhas mãos para lutar. Era alguém que estava dentro da caverna. Também junto nesse grupo, 3 homens, 3 valentes de Davi. Davi falou assim: quem me dera tomar a água dos poços de Jacó. Esses 3 homens ouviram Davi falando sobre isso, e eles pegaram as espadas e lanças e romperam pelo meio do arraial filisteu, lutando e batalhando e trazendo água para Davi, falando assim: Davi, você pediu a água, está aqui a água. A hora que Davi recebeu aquela água, ele falou assim: misericórdia da minha vida. Davi ofereceu como oferta sobre o solo. Valentes de Davi, Benaia feriu 2 leões de Moabe, conseguiu lutar contra um egípcio, o venceu e o tomou a lança e o feriu. Outro valente de Davi feriu 300 inimigos, e o nome dele é Abissai. Homens que estavam dentro de uma caverna, homens que estavam à margem, homens que estavam rejeitados. Talvez a esposa não acreditava mais, talvez os filhos não acreditavam mais, talvez o patrão, a sociedade dizia: esse aí vai viver dentro de uma caverna, esse aí vai viver numa boca de fumo, esse aí não tem jeito para ele vai ter que viver num canto isolado. Esses aí foi o que Deus levantou para revolucionar a terra naqueles dias. Se tornaram valentes de Davi, homens que estavam endividados, homens que estavam em aperto, homens que estavam amargurados de espírito, mas reconheceram que naquele homem que estava dentro da caverna, o Espírito de Deus pairava sobre a vida dele. Amados, escuta, a única forma de você avaliar a força que você tem é testando os seus limites. Quais são os teus limites? A única forma de você descobrir a força que Deus tem derramado sobre a tua vida é testando os seus limites. Davi matou um leão quando criança, matou um urso, e de repente, quando ele vai visitar os irmãos na batalha, um gigante está afrontando o exército. E aquele momento que Davi ouve aquele gigante afrontando o exército, ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu tenho certeza que a mãe de Davi nunca virou para ele e falou assim: nossa, você tem cara que vai ser um matador de gigante. Você olha, parece um matador de gigante. Mas ele descobriu que ele matava gigante naquele momento. Porque quando os limites dele foram testados, ele sobressaiu. Amém?
muitos limites, situações que você está enfrentando, não é para te parar, não é para te prender, mas é para te fazer crescer, é para te mover para um nível maior. Davi venceu os desafios, matou o urso, matou o leão, matou o gigante. E esse mesmo homem, ele escreve: em Deus faremos proezas. Ei, quem está escrevendo esse texto é um menino que um dia foi rejeitado pela própria família. Quando Samuel entra na cidade para ungir o novo rei de Israel, e ele entra na casa de Jessé, passa o primeiro filho, passa o segundo, o terceiro, de repente Deus fala: não é nenhum desses, é aquele que está no campo. Que pai que é esse, sabendo que o profeta vai entrar em casa, vai escolher um dos teus filhos, deixa um para fora? Era aquele pequenininho, era aquele que estava cuidando das ovelhas, era aquele que era rejeitado, é aquele que não foi convidado para a mesa. Esse eu quero aqui hoje, e enquanto ele não entrar, a gente não senta na mesa. E é esse menino que um dia cresceu, agora ele pega a sua caneta de pena e começa a escrever, lembrando das histórias, lembrando do gigante, lembrando do urso, lembrando do leão, lembrando da caverna. Em Deus faremos proezas, em Deus faremos proezas, em Deus faremos proezas. E eu olhando para esse texto, eu falei: meu Deus, aonde está a fonte de poder? Aonde está o mistério? Por que o Senhor usava a vida desse homem poderosamente? E aí o Espírito Santo me leva para o Salmo de número 51, quando Davi cai em pecado e ele se arrepende diante do Senhor. O versículo 11 diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ou seja, o que manifestava poder sobre a vida dele era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dava vitória a Davi. E nessa noite estou pregando para homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que um dia levantaram as mãos para os céus e receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se o Espírito de Deus agiu na vida de Davi, porque Ele não vai agir na sua ou na minha? Se o Espírito de Deus deu vitória a Davi, porque não entregará a vitória em nossas mãos? Naquele momento Davi dizia: tira tudo, só não tires de mim o teu Santo Espírito, só não tires de mim o teu Santo Espírito. Eu li um livro de uma grande pregadora do Evangelho chamada Kathleen Kuhlman, usado em milagres e poder sobrenatural. E ela estava pregando em uma reunião nos Estados Unidos, e de repente jovens começaram a zombar, começaram a rir no fundo do auditório. Essa mulher se ajoelha e começa a chorar, fala assim: tira tudo de mim, só não tira o Espírito Santo de Deus, o amado da minha alma. Tira tudo de mim, só não tira o Espírito Santo de Deus. Porque ela sabia que é o Espírito Santo de Deus que nos dá poder para vencer, que nos dá poder para ir além. Segundo Samuel capítulo 22, aleluia, tem o cântico de Davi. Ele é extenso, vou ler a partir do versículo de número 30. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Desbarato exército, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Ele é escudo para todos que nele refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça.
Amém? E me firmou nas minhas alturas, Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram em um arco de bronze. Também me destes o escudo do teu salvamento, a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilam. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo neles. Davi estava dizendo: Deus fortaleceu os meus braços para entesar o arco de bronze, para acertar os meus inimigos. Ele me deu a velocidade da corça. Escuta, o Espírito de Deus pairava sobre a vida de Davi. E Davi está dizendo que ele perseguia os inimigos. E muitas vezes tem pessoas assim falando: pastor, o inimigo está me perseguindo. Pastor, o inimigo se levantou. Pastor, o inimigo. Irmão, levanta-te. Levanta-te, porque em Deus faremos proezas. Faça como Davi, começa a perseguir o inimigo também. Ninguém disse glória a Deus. Amém. Vira o jogo. Vira o disco. É uma coisa muito antiga, talvez alguém não sabe o que é um disco. Amém. Vira o disco. Porque chegou a tua vez de vencer. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, é nós que vamos perseguir os inimigos, nós vamos saltar muralhas, nós faremos proezas, no nome de Jesus. Aleluia. Se você sabe cantar, cante e esse também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Declara, igreja! Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Quantos tomam posse? Então repita comigo: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Então quem disse que você não pode? Quem disse que você não vai vencer? Quem disse que você não vai terminar a faculdade? Quem disse que o teu casamento acabou? Quem disse que você não vai liderar uma célula? Quem disse que você não vai vencer? Em Deus faremos proezas. Você nasceu para vencer. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e as vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aqui é uma promessa de Deus nos dias de Joel, de derramar o espírito dele sobre toda a carne, de derramar o espírito dele sobre a vida de homens e de mulheres. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ei, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Mas quem é o Espírito Santo de Deus? Muitos acham que é uma força positiva. Muitos acham que é um Deus menor. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Quando Jesus, antes de começar o ministério, ele desce as águas do Rio Jordão. E quando ele chega nas margens do Rio Jordão, João Batista, olhando para ele, fala assim: tu vens a mim? Eu não sou digno. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor.
João, convém que assim seja feito. E naquele momento João vai batizar Jesus. A palavra diz que os céus se abrem e uma voz que declara: esse é o meu filho amado em que me comprazo. E na sequência, o Espírito Santo de Deus vem em forma corpórea de uma pomba. Não é uma pomba, vem em forma de uma pomba e repousa sobre ele. E quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre Jesus, Jesus é enviado para o deserto, aonde jejuou, orou e foi tentado, mas no deserto ele venceu. Quando ele vence, ele volta novamente, começa o ministério dele. O cego passa a enxergar, o surdo passa a ouvir, o coxo começa a andar, o que estava morto ressuscita. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus pairava sobre Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Aleluia! E esse Espírito que está sobre a minha vida também está sobre a tua vida, porque você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Oh! Não há Deus maior. Aleluia! Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia! Em Atos capítulo 2, Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. Mas ele fala para os discípulos: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que vos ensinará a tudo que eu tenho dito. Em Atos capítulo 2, agora esse grupo de irmãos, eles estão perseverantes em oração, unânimes em oração. E quando eles estavam orando naquele lugar, eu imagino aquele ajuntamento de pessoas. Oh Deus, que a promessa venha se cumprir sobre a nossa vida. Envia o Consolador que Jesus falou. Oh Deus, que a profecia de Joel venha se cumprir sobre nós. E eles orando naquele lugar, a palavra do Senhor diz que vento impetuoso tomou aquele lugar. E de repente começaram a falar em outras línguas. Oh, riandarabashori andaralamanasheri andarabasuri andaramanaias riquenchudere manarabasori andaramanaias riotecorobasheri andaramanaias sopra sobre nós como em Pentecostes. Vem nesse lugar. Agora o Espírito Santo de Deus começou a manifestar na vida dos apóstolos, começou a manifestar na vida de discípulos que estavam ali, e o poder de Deus começou a fazer coisas maravilhosas na vida daqueles homens, porque em Deus faremos proezas, em Deus faremos proezas. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que em Deus fizeram proezas. Deus pega um homem chamado Noé e fala assim: Noé, você vai construir navio, você vai construir um barco muito grande. E Noé, sem projeto, sem conhecimento na direção de Deus, ele constrói um barco. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. As águas do dilúvio começam a romper, as fontes começam a se abrir e a chuva descer, e ele começa a conduzir aquela grande embarcação. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. Abraão, sem GPS, sem conhecimento, vai na direção onde Deus estava mandando, aonde Deus estava enviando, e ele chega no local aonde Deus queria que ele estivesse. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. Moisés estava com o povo caminhando pelo deserto e chegou nas margens do Mar Vermelho, e ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, o que eu faço agora? O Mar Vermelho na minha frente, Faraó atrás, o que nós faremos?
Porque clama a mim, Moisés, a vara e o cajado estão nas tuas mãos, estenda o teu cajado sobre as águas, eu já te dei poder e autoridade, o meu Espírito está sobre você. Você sabe por quê? Porque em Deus faremos proezas, e o mar vermelho se abriu. Terminado o tempo de Moisés, Deus levanta Josué, e Josué agora tem uma missão, que as águas do rio Jordão têm que parar para o seu povo passar, e as muralhas de Jericó têm que cair. Então Josué chama o povo para um ajuntamento, para se consagrar, para jejuar, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E todos se jejuam e se preparam para aquele momento. As águas do rio Jordão param, e o povo passa a seco. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. E agora eles estão diante do muro, um muro muito alto, intransponíveis, mas eles começam a rodear em volta, e dá uma volta, 2, 3, 5, 6, e na 7ª volta eles param, começam a bradar, começam a cantar, começam a tocar as trombetas, começam a tocar os tamborins, e começam a declarar que Deus é poderoso, e as muralhas caem. Sabe por que caíram? Em Deus faremos proezas. Davi derrubou gigantes, matou um urso, um leão, venceu exércitos. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. Um homem chegou diante do rei Acabe e disse para ele: rei, pela minha palavra, durante 3 anos e meio não choverá sobre essa terra. Não houve chuva naquele lugar durante 3 anos e meio. E agora Deus pega esse profeta chamado Elias e leva lá novamente e fala assim: agora você vai desafiar os 400 profetas de Baal. E ele chama os profetas para o desafio. E você sabe o que acontece? Naquele dia, 400 profetas caem por terra, porque em Deus faremos proezas. E esse mesmo homem não conheceu a morte, porque a palavra do Senhor diz que quando ele atravessa as águas do rio Jordão, uma carruagem em fogo o levanta para os céus como num redemoinho. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, aleluia, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, aleluia, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Aleluia. Amados, em Deus faremos proezas. Então o que pode parar? O que pode te deter? Você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. Você é um conquistador de multidões. Quantos recebem? Você é uma arma letal na mão de Deus para destruir as portas do inferno. Então o que poderá detê-lo? Quando era criança eu gostava de ler muitos livros, muitos gibis de heróis. E aí olhando aqueles gibis, o Superman tinha um inimigo chamado Lex Luthor. O Batman tinha um inimigo chamado Coringa. Aquaman tinha um inimigo chamado Arraia Negra. Qual é o inimigo que pode te deter? Qual é o inimigo que pode te parar? Muitas vezes você fala assim: pastor, o diabo. Não é o diabo. Quem pode parar e te deter é aquele homem que você vê todos os dias de manhã no espelho. Aquela mulher que você vê no espelho e que fala assim: você não vai vencer. Você não vale nada. A sua vida não tem jeito. Ninguém gosta de você.
esse inimigo que está lá no espelho é o único que pode te vencer. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai chegar na tua casa, você vai olhar no seu espelho, e amanhã também vai falar assim: em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome do Senhor Jesus, a palavra declara que eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus, em Deus, você fará proezas. A minha vida pertence a Deus. O Espírito de Deus mora aqui dentro. Ele é seu inimigo. Vença aquele homem que está no espelho, vença aquela mulher que está no espelho, porque em Deus você fará proezas. Deus tirou um povo da terra do Egito, estava escravizado. E com mão forte, com braço forte, através da vida de Moisés, tira aquele povo e os conduz. E aquele povo então, eles não precisaram levantar espada, não precisaram levantar lança, simplesmente precisaram apenas seguir Moisés, porque Deus estava fazendo proezas através da vida de Moisés. E eles estavam presenciando esses milagres, eles estavam presenciando tudo o que estava acontecendo. Escuta, viram o mar vermelho se abrindo, viram a nuvem sobre a cabeça deles, a coluna de fogo, eles viram o alimento cair do céu, água saindo da rocha, o monte fumegando, trovões e relâmpago, e Moisés lá em cima. Mas esse povo morreu no deserto. Sabe por que eles morreram no deserto? Porque não conseguiram vencer a mentalidade de escravos. Muitos estavam com a mentalidade escravizada, e muitos hoje também estão escravizados nas drogas, escravizados na prostituição, escravizados na mentira, escravizados no engano. Ei, em nome do Senhor Jesus, hoje é o dia da tua libertação. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto, porque em Deus você fará proezas. Deus estava conduzindo aquele povo para uma terra prometida que mana leite e mel, mas a mentalidade precisava mudar. Eles não se viam guerreiros, eles não se viam capazes. Tanto é que quando Moisés sobe no monte: Moisés, sobe no monte, porque nós não iremos, temos medo de morrer. Não, Moisés, não iremos tomar posse da terra, porque lá tem gigantes. Não foram os gigantes que derrubaram aquele povo no deserto, simplesmente aquele homem e aquela mulher que estava no espelho. Mas em nome de Jesus, nessa noite cai por terra, porque eu creio que nessa noite está levantando homens e mulheres que vão revolucionar o nome de Jesus. Eles não experimentaram o sacrifício de Cristo como nós experimentamos. Eles não experimentaram o derramar do Espírito Santo de Deus como nós experimentamos. Ei, nós estamos numa posição privilegiada. Sabe para quê? Para em Deus fazermos proezas no nome do Senhor Jesus. Não olhe para o teu passado, não se preocupe com o seu futuro, se preocupe com agora. O que aconteceu antes não existe mais, o que vai acontecer ainda não está escrito. O que fazemos agora vai determinar o teu futuro, vai determinar a tua família, vai determinar a tua profissão, vai determinar o teu ministério. A decisão que você toma agora vai definir o teu futuro, porque em Deus faremos proezas. Quem pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Quero colocar um vídeo. Talvez você já assistiu esse filme, mas creio que o Espírito Santo de Deus falará contigo de forma especial nessa noite. Assista esse vídeo que eu vou colocar aqui agora em nome de Jesus. Agradecer. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas.
Todos os dias eu vejo homens e mulheres entrando por essa porta. Muitos homens e mulheres sem sonhos, sem objetivos, pensando que a vida tem um ponto final. Não tem mais jeito para mim. Já bati em todas as portas. Deus não se lembra de mim. São homens e mulheres que estavam dentro de uma caverna de Adulão, rejeitados, muitas vezes humilhados, desacreditados. Mas eu tenho visto neste lugar Deus transformando a vida desses homens e mulheres em valentes de Deus. Tenho visto neste lugar Deus transformando a vida de homens e de mulheres em valentes de Deus. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa tomar uma decisão. Porque em Deus faremos... Em Deus faremos... Em Deus nós faremos proezas. Aleluia. Você talvez fale assim, se eu perguntar qual é a sua profissão, você vai falar assim, pastor, eu sou engenheiro. Na verdade, você é um cristão disfarçado de engenheiro. Você tem uma identidade. Pastor, eu sou empresário. Você está disfarçado de empresário, mas ali tem um homem e uma mulher de Deus. Pastor, eu sou funcionário público. Esse aí é o seu disfarce, mas ali tem um homem e uma mulher de Deus, que em Deus fará proezas. E eu profetizo que você fará proezas na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na sua família, na sua cidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, saia do anonimato. Saia do anonimato. Deixe o mundo conhecer a sua verdadeira identidade. Deixe o mundo aí fora conhecer a sua verdadeira identidade. Deixe o mundo conhecer a sua verdadeira identidade de homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher que farão proezas no nome de Jesus. Homens e mulheres que nasceram para vencer, porque o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Eu pego a minha Bíblia e começo a ler Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Atos capítulo 25, Atos capítulo 28. Você sabe o que o Espírito Santo me diz? O livro de Atos não terminou de ser escrito. O livro de Atos não terminou de ser escrito. Homens e mulheres que fizeram proezas em Deus. Homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, assim como Felipe, que estava correndo do lado do eunuco pregando o evangelho. O eunuco aceita o Senhor Jesus, é batizado, e logo Felipe já é transladado para um outro lugar. Como homem, como Paulo e Silas numa prisão, aprisionados na meia-noite, louvavam e engrandeciam o nome do Senhor, e aquela prisão se moveu, houve um terremoto naquele lugar e aqueles homens foram soltos. Sabe por quê? Em Deus faremos proezas. Pedro indo para o templo de manhã cedo, a sombra de Pedro curava as pessoas. Alguém pediu esmola e ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda, porque em Deus faremos proezas. Homem como Paulo que declarou: eu já fui apedrejado, já desci dentro de um cesto, já fui açoitado, já sofri naufrágio, fui picado por serpente, mas em Deus faremos proezas. E eu quero declarar que você fará proezas no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que João, Maria, Pedro, Antônio, José fará proezas no nome do Senhor Jesus. Aleluia.
vão transformar ruas, transformarão bairros, transformarão famílias, transformarão lugares, no nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, dê um lindo aplauso a Jesus Cristo, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a orar, comece a declarar. Em nome de lute contra esse homem do espelho, luta contra essa mulher do espelho. Leva com o teu rio, Sopra, Espírito de Deus, que traz vida. As palavras certas a dizer. você que ora em línguas, comece a orar em línguas, comece a orar em línguas. Deixa o Espírito de Deus fluir, 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 fluir. Porque já me queres, então vem, como prometestes. Derrame o teu Espírito, derrame o teu Espírito, então vem, como prometestes. Comece a orar em línguas. À medida que você vai orando em línguas, o Espírito de Deus vai te enchendo, o Espírito de Deus vai te enchendo. Em nome do Senhor Jesus. Escuta, teve um momento lá no encontro com Deus, que eu estava junto com a equipe, aleluia, em nome do Senhor Jesus. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me direcionava a ministrar com aqueles que estavam trabalhando no encontro com Deus. E o Espírito Santo dizia para mim: entrega nas mãos dos meus filhos uma armadura nova para um novo tempo. E à medida que nós íamos ministrando e eles recebendo o poder de Deus manifestado de forma tão poderosa, o Espírito Santo de Deus vai trazendo dentro do coração, dizendo para cada um dos filhos dele: você sabe por que é uma armadura nova? Você sabe por que eu estou derramando poder sobre essas vidas? Porque através de mim eles farão proezas. Escuta, em Deus você fará proezas. A decisão é sua.